E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar de números decimais. Lembrar, né? Vocês já trabalharam com números decimais e eu quero relembrar algumas coisas, né? Fazer meio que uma revisão disso. Agora, nesse momento, nessa semana, a gente começa com o básico, leitura e tal, e as operações iniciais, adição e subtração. E um pouco mais para frente, na semana que vem, a gente estica essa ideia aí, tá bom? Me acompanha, vamos lá. Leitura de números decimais. Para lermos corretamente os números decimais, devemos nos basear na vírgula e ler naturalmente da esquerda para a direita. Normal. O valor antes da vírgula é a parte inteira. Essa a gente vai sempre considerar que vem antes da vírgula como parte inteira. Você vai ver até que a gente fala assim. E o que vier depois da vírgula faz parte das casas decimais. Então, preste atenção aqui, ó. Se o número tiver uma casa decimal é o que está depois da vírgula. A gente chama ele de décimo. Só tem uma casa decimal, aquela casa são os décimos. Se forem duas casas decimais, ó, a gente chama de centésimo. Uma casa, décimo. Duas casas, centésimo. Três casas, milésimos. Reparou? 10 tem um zero só. 100 tem dois zeros. 1000 tem três zeros. Então associa isso aí, né? Os nomes à quantidade de zeros do 10, do 100 e do 1000. Beleza? Por exemplo, coloquei aqui, ó. Olha esse número que a gente botou, 2,4. 2,4 a gente não lê assim. A gente lê a parte inteira. 2 inteiros. Chegou na vírgula, o que ficou antes dela é inteiro. Então a gente lê 2 inteiros. E depois, ó, eu tenho que prestar atenção aqui. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Não é um só? Um só, um zero, 10. Décimo. Então eu vou ler 2 inteiros e 4 décimos, como a gente vê nesse exemplo. Olha o próximo, ó. Eu tenho antes da vírgula o 15. Então eu vou falar 15 inteiros. A vírgula determina isso. Depois da vírgula, eu vejo duas casinhas. Uma para o 7 e outra para o 9. Então são duas casas, 2 zeros, 100. 15 inteiros e 79 centésimos. Bacana, né? O último. E Luciano, não tem nada antes da vírgula. É zero. Se não tem nada, a gente fala. Tem algum inteiro aí? Não tem. Então eu não falo zero inteiro. Eu deixo quieto. Fico calado. Só falo o que vem depois da vírgula. Depois da vírgula, eu observo que são três casas. Ó. Uma, duas, três. Três casas, três zeros. 1000, milésimos. Leio simplesmente 356 milésimos. Fácil, né? Essa leitura ajuda muito a gente a entender até as operações, né? Que a gente está fazendo. Somar décimo com décimo, centésimo com centésimo e assim por diante. Como é que eu comparo números decimais? Comparar é dizer se os números são iguais ou se um é maior ou menor do que o outro. Você tem que ficar atento a esses sinais aqui, ó. Maior. Essa boquinha aqui, ó, é maior. O maior vem antes do menor, certo? E essa daqui é o contrário. A boquinha menor vem antes. Se a boquinha menor vem antes, a gente está falando que o número é menor que o outro. Para isso, vamos analisar uma casa decimal de cada vez. Pois é, a gente lê a parte inteira, vê se eles são iguais e vai, progride até encontrar alguma diferença. Eu vou botar esses exemplos aqui, ó. Você está reparando nele, ó. 2,2 inteiros, 341 milésimos. É maior do que 1 inteiro, 76 centésimos. Por quê? Cara, a gente já está vendo que esse número 2 é maior do que esse número 1. Eu olho normal da esquerda para a direita. Se o 2 é maior do que o 1, o número é maior do que o outro. Acabou. Não tem mistério. Olha o próximo. 4 inteiros e 5 décimos é menor do que 4 inteiros e 78 centésimos. Eu vou comparar. 4, 4. A parte inteira é igual. Vamos andar mais um pouquinho, vamos para os décimos. Aqui eu vejo que o 5 é menor do que o 7. Acabou, o número já é menor. 4,5 é menor do que 4,78. Pronto, está ali. 7 inteiros e 83 milésimos. O 7
é igual ao outro 7. Parte inteira é a mesma. O 0, 0. Os décimos são iguais. O 8, centésimos iguais. Mas aqui o 3 é maior do que o 2, ou seja, esse cara tem os milésimos maiores, né, do que o outro. Então eu posso dizer que 7 inteiros de 83 milésimos é maior do que 7 inteiros 825 décimos de milésimo, como a gente colocou aqui nesse sinal, tá? Mais um. 0,3 é igual a 0,300. Claro que é. Porque aqui, ó, esse cara é igual a esse. Esse é igual a esse. E não tem mais ninguém para comparar. Ué, então aqui vale 0, aqui também. E eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser. Por isso que eles são iguais. A mesma coisa aqui no 5. Esse 5 é a mesma coisa. Ó, colocar uma vírgulazinha aqui e posso colocar quantos zeros eu quiser. Ele é igualzinho ao outro. Tá? Deu para entender a comparação? Não fica na dúvida. Vai fazendo de casa em casa, né? Uma a uma, décimo, centésimo, milésimo, depois da parte inteira. Pronto. Operações com números decimais. Adição e subtração é o que a gente vai falar agora no início. São feitas da mesma forma que os números naturais, respeitando as ordens, uma coisa embaixo da outra. Como nos decimais também temos casas decimais, elas também devem ser bem localizadas para não ter erros. Foi o que eu acabei de falar para você. Eu te disse isso. Décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo e, óbvio, parte inteira embaixo de parte inteira. E para que isso aconteça tranquilamente, eu resumo assim, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Querido, se você fizer isso, minha querida, não tem mistério, não tem erro. Olha esse exemplo aqui. 83 inteiros e 21 centésimos, mais 5 inteiros, 678 milésimos. A primeira coisa que eu vou fazer na organização dessa adição é colocar a vírgula embaixo da vírgula. Fiz isso? Bota aqui, ó, 83, 21. E no de baixo, o 5, o 6, o 7 e o 8. Agora soma. Soma. Normalmente, não tem nada aqui, acrescenta o 0. Poxa, Luciano, isso é obrigatório? Claro que não é obrigatório. É uma adição. Na subtração você vai sentir falta. Então, cria esse hábito. Coloca o 0 ali, não custa nada, né? 0 mais 8 dá 8. 1 mais 7, 8. 2 mais 6, 8. 3 mais 5, 8. 8. Caramba, era tanto 8 que eu passei pela vírgula e nem chamei a atenção dela. Mas você viu? Ela ficou no lugar que a gente esperava. Vírgula embaixo de vírgula. Resultado, 88 inteiros, 888 milésimos. Se liga na subtração. 79 inteiros e 3 décimos menos 21 inteiros e 16 centésimos. Primeira coisa que eu faço, vírgula embaixo de vírgula. 7, 9, 3. Aqui, 2, 1, 1, 6. Perfeito. Eu vou diminuir. Luciano, preciso colocar o 0? Agora, fundamental. Se você não colocar esse 0, eu arrisco dizer que a chance de errar é grande, tá? Então, eu vou fazer 0 menos 6. Pede emprestado para o 3, fica 2. Aqui ganha 10. Menos 6, 4. 2 menos 1, 1. Olha a vírgula, desceu. 9 menos 1, 8. 7 menos 2, 5. Resultado, 58 inteiros e 14 centésimos. Certo? Queridos, não tem mistério nenhum. Nenhum. A gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Fez isso, pronto. Você opera do mesmo jeito. Na hora que a vírgula chegar, você abaixa ela. Tranquilo? Eu vou deixar para você também uma listinha de exercícios. Eu quero que você faça. É muito importante que você exercite isso. E você sabe, coloca seu nome e a turma nos comentários e deixa sua dúvida também. Vira e mexe, eu volto aqui para olhar e tirar as dúvidas de quem perguntou, certo? Grande abraço, continua se cuidando.